Aprendi a fazer a borboleta paraguaia, a quicada perfeita, a sentada da rainha, mas não sentia nada. Esse foi um conteúdo meu que viralizou na rede vizinha e impressionantemente eu devo confessar a vocês que eu aprendi muito sobre esse assunto. E os comentários me ensinaram mais do que eu esperava. Vem comigo, se liga nesse conteúdo lubrificante e desconstruindo a sentada da blogueirinha do sexo. Fica comigo que até você vai ficar chocadíssima, tá? Eu sou a Maria Cecília, eu sou psicóloga pós-graduada na área da sexualidade. Ô Derek, olha só, eu só vou te adiantar um pouquinho, eu não sou contra a sentada não, dá uma sentadinha até gostoso. Só tá antecipando aqui que eu não tenho, não tenho nada contra a sentada, mas olha só, que curioso, gente, eu fiz um conteúdo exatamente porque a minha visão de prazer é uma visão sobre você se descobrir unicamente, exclusivamente. A gente sabe o quanto tem conteúdo disfuncional na internet promovendo uma alta performance, promovendo conteúdos para agradar o boy, aquela coisa chata para vender. Eu diria que isso é muito invasivo para nós mulheres. Isso coloca, mais uma vez, um padrão a ser seguido, um padrão estabelecido, uma violência até com o corpo feminino, porque a gente precisa focar em querer agradar o tempo todo. Enfim, depois dá uma conferida nisso. Mas o que mais me chamou a atenção foi os comentários. E nos comentários, a maior insatisfação não era com a sentada, era a insatisfação em relação aos homens. Muitas mulheres falam, mas pra que eu vou agradar se eles nem sabem fazer, se eles nem sabem chupar, se eles nem se esforçam pra me compreender. Homens, escutem o que eu vou falar. Vocês, estão muito assustados porque as mulheres estão num levante muito maior do que vocês imaginavam e tem muito conteúdo, às vezes muito disfuncional, mas as mulheres estão acordando para o seu prazer. E veja bem, quando a gente fala sobre o fato da mulher ter secularmente se preocupado em agradar o homem, em ser submissa ao homem, os homens realmente estão num delay em relação ao prazer feminino. Muitos deles não sabem nem onde é que está o clítoris da mulher, o clitóris da mulher. Agora teve um comentário que me chamou muito a atenção. A pessoa disse, não, eu sou uma especialista em sentada e ensino sentada. Só que a maioria mas eu ensino a sentada como uma forma de autoconhecimento, como uma forma de se libertar, de ser dona do seu próprio corpo e ter mais consciência sobre ele. Só que a maioria das mulheres nos meus cursos, elas querem agradar o boy. Tá vendo como é complexo isso? E eu até falei no comentário, eu falei assim, olha, eu posso ir falar com as suas alunas, porque provavelmente não introduziram de forma efetiva esse contexto aí da consciência, de você criar uma consciência nas mulheres sobre a potência, sobre a alta tecnologia que elas têm e como administrar isso, como buscar o prazer de uma forma genuína. Só que olha só, eu não sou contra a sentada. Eu acho que a sentada ela pode ser muito deliciosa, inclusive quando você domina mais o seu corpo, quando você entende o que ele pede. Às vezes sentar é uma vontade mesmo, de estar ali e dominar, e qual é o problema? Aliás, vamos fazer um adendo aqui. Rebolar, gente, é transgressor. Eu já participei e tem algumas pessoas que eu gosto do trabalho, de pessoas que trabalham a região pélvica, o movimento do quadril, da região pélvica como uma condição de saúde. Tem algumas pessoas que eu sigo que eu adoro o trabalho delas. Por quê? Porque o rebolar, ele é transgressor. Na história da humanidade, vou fazer até um conteúdo sobre isso, Derek, sobre a transgressão do rebolar. Porque uma mulher que rebola, uma mulher que tem essa sensualidade no corpo, ela muitas vezes ela foi estigmatizada, foi considerada puta, foi julgada por muitos.
E a gente sabe que você ter uma agilidade no quadril ou conhecer a mobilização do seu quadril é muito importante. Tem muitas mulheres aqui que travam a região pélvica por um condicionamento histórico, porque nós fomos enquadradas, padronizadas, condicionadas a serem mulheres que não rebolam, porque durante todo esse tempo, rebolar era vulgar. Imagina o prejuízo que isso traz para o seu corpo, em termos de mobilidade, em termos de até de uma saúde da coluna, né? Da sua região lombar. Então, não é tão simples quanto a gente imagina falar sobre a castração do corpo feminino. Então, sim, rebolar é transgressor. E pode ser muito gostoso, principalmente na hora do ato. Você tá ali, ó, só mobilizando o seu quadril. Olha que delícia! Isso cria mais desejo. O seu corpo reage intensamente ao movimento pélvico. Pode fazer e depois você me conta. Durante o ato sexual, você dá aquela reboladinha. Isso é maravilhoso. Então eu não sou contra a sentada. Eu sou contra o conteúdo que vai só te aplicar isso, que vai só colocar na cabeça a alta performance, a performance. Isso é disfuncional. Mas construir o seu corpo de maneira que você não tenha pudores ou até mesmo fique se castrando, se julgando porque você tá assim ou assado. Vamos pensar na mulher brasileira. A mulher brasileira, durante séculos, foi considerada uma mulher, né, mais erótica, mais vulgar por causa da sua sensualidade, por causa do seu movimento sensual, por causa dos seus quadris, por causa do samba. Olha como isso é legal. Olha como isso é revolucionário. O funk traz isso. Hoje, o funk, né, a gente fica assustado com as letras, né, e isso aí a gente tem que ter uma outra discussão sobre isso, mas o movimento do quadril, ele veio, e que bom que ele veio para ficar. E tomara que ele transforme o seu corpo de uma forma consciente. O problema não é a sentada, o problema é o que esses tutoriais vendem junto. Eles vendem a ideia de que se você executar a técnica certa, você tem um resultado garantido. Aí a mulher vai pra cama com o roteiro na cabeça, minha gente. Joelhinho aqui, né, carinha de... Só porque a blogueirinha tava ensinando dessa forma. Enquanto ela tá executando a coreografia, ela não tá presente. Você sai da experiência presente pra se assistir de fora. E eu vou te falar uma coisa, é na presença que o prazer acontece. Não existe técnica que vá substituir isso. Além do que, esses tutoriais da blogueirinha do sexo têm uma estética bem específica. Jovem, magra, perfeita, uma energia que nunca teve um dia ruim e que tá transando o tempo todo, né, parece. E quando a mulher que não se sente assim, ela já dá já fica desconfortável logo que ela vê essa situação. Aí a mulher, o que acontece? Ela se cobra. Eu não tenho um corpo perfeito, eu não vou conseguir fazer isso que ela faz. E para as mulheres que são mais maduras, né, sei lá, na menopausa, sofrem de artrite, artrose, tem joelho ferrado, como é que você vai desenvolver essas técnicas? Isso é alta performance chegando. E aí, a pergunta é, você tá erotizada? Você tá ali, presente, né, confiante, segura? Tá disponível para o que pode vir a acontecer? Porque se você não tiver, querida amiga, mana, não vai adiantar acrobacia, não vai adiantar borboleta paraguaia, sentada da rainha, fada boqueteira. Olha só, sentar pode ser incrível, rebolar, gente, é transgressor, incrível e lubrificante. Mas não porque você está aplicando a técnica, as regras, o padrão. Porque você, quando você está presente, você não está preocupada com a impressão que você vai causar, com a expressão que você está ali. Às vezes nem a mais bonita, né? É só você pegar uma mulher tendo orgasmo. Eu, por exemplo, eu sou horrível gozando. Não tô preocupada, eu não tô fazendo cara de diva, assim, não tô, eu tô sentindo, e é visceral, e você fica expressiva, e você traz todo o seu corpo. E você, me conta, seja sincera, não escapa dessa não, porque eu sei que é importante pra você, porque viralizou lá na rede vizinha.
Então me conta, você fica preocupada em agradar o boy, em dar quicada, em fazer a borboleta paraguaia? Fica se entupindo de conteúdo disfuncional? Me conta, vamos cuidar disso? Eu sou a Maria Cecília, sou psicóloga, pós-graduada na área da sexualidade. Vem comigo, bora lubrificar. E detalhe, para você sair desses conteúdos disfuncionais, eu vou deixar aqui no link o meu curso Realize-se. É um curso completo sobre prazer, desde anatomia feminina até as respostas sexuais, aula de fisioterapia pélvica, práticas masturbatórias exclusivas, ferramenta para trabalhar com a parceria, a intimidade, o erotismo. Um curso completo para desmistificar tudo isso que você aprendeu aí da blogueirinha do sexo e confiar mais na ciência, né, amiga? Tá precisando, né? Tá na hora. Beijoca. Até o próximo vídeo.